to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Continuamos aqui o episódio 2, agora falando do Sanko P, do Jupiter Ace e de outros clones dos micros criados por Sir Clive Sinclair. Além deles, falaremos da Amstrad e da Acorn. Continue ouvindo e continue comentando. Seu comentário, nosso salário. Até mais. O Sanko P tem uma curiosidade muito interessante porque a forma dele, o gabinete dele era uma coisa muito engraçada. Uma coisa que eu não esqueço do Sanko P é que o gabinete dele era, imagina um gabinete desktop, falando pra quem ouvinte que nunca viu. Imagina um gabinete desktop, deitado, slim, ou seja, baixinho, entrada para drive, tudo bem, e o teclado, um teclado fixo, em cima desse gabinete. O teclado ficava em cima do gabinete, preso. Eu achava isso uma coisa muito bizarra, muito bizarra. Só você? Não, é muito bizarro, é muito curioso esse micro. A empresa que o desenvolveu era uma empresa que fabricava periféricos para o Spectrum, a MGT, que ela desenvolveu o Sanko P e ela fez aí, ele teve alguma vendagem, eu não me lembro como é que foi a vendagem do Sanko P, em termos de mercado, como é que foi a penetração dele, eu acho que não foi bem fraquinha. Mas foi certamente dos Spectrum verdadeiros, vamos dizer assim, né? Depois vamos explicar o porquê dessa expressão. Talvez seja a coisa mais parecida com a máquina dos sonhos. Falando aí de um Z80B com 6 MHz, que era uma coisa muito rápido. Você tinha 256 ou 512K de memória, podendo chegar a 4,5 MB em expansão. Isso. Ele vinha com drive de 3,5, o que era um avanço para Spectrum, né? Nenhum Spectrum tinha interface drive, né? A gente vai falar daqui a pouco dos periféricos, mas você não tinha interface. A interface drive surgiu depois, mas aí mais pela mão de robistas, de fãs que desenvolveram. Mas ele tinha um drive de 3,5 e ele foi um dos últimos a sair. Ele saiu em 89. Fora também que ele tinha um novo chip gráfico que permitia, além de mais cor e mais resoluções, acabar com o probleminha da borradeira. Acabava com esse problema. Realmente é o espectro dos sonhos. Pena que quando ele chegou, o time dele já foi atrasado, né? Quando ele chegou, já o estrago estava feito, já estava no final da era do Spectrum. E já era 89, já. O mercado já foi praticamente virado. João, para você ficar feliz, ele tinha uma porta SCART. Tinha até um conector SCART. Porta pra mouse. SCART fica como dever de casa pro nosso ouvinte? Fica, né? Fica como dever de casa pra descobrir o que é o SCART. Descubram vocês aí, grande amigo, que é uma porta SCART. Agora uma coisa que a gente faz. Só que eu me esqueça que a gente atropelou, que foi o Jupiter Ace, né? Pois é. Explica o que é o Jupiter Ace pro pessoal. E pra mim também. O Jupiter Ace era um 681 que gerava som e usava uma expansão de memória um pouquinho menor que a de 681 e usava Forte como linguagem de programação. Forte é uma maravilha quando se fala de sistemas pequenos, até hoje ele é utilizado. Ele é extremamente rápido, ele é extremamente compacto, ele é fundamentalmente baseado na ideia da pilha, tudo em torno da pilha em Forte. Forte trabalhava também com notação polonesa reversa para os cálculos, e algumas curiosidades sobre essa linguagem é que você consegue gerar um código compilado em Forte, ele ser ainda menor e mais enxuto do que um código escrito diretamente em assembly. Ele é a linguagem padrão, notada como padrão para controle de radiotelescópios, sondas espaciais, não sei como é que está agora, mas era colocado como padrão pela União Astronômica Internacional. E o Forte é o que controla, por exemplo, o computador da Voyager 2,
que é hoje o artefato humano que está mais longe do planeta Terra. O computador da Voyager 2, se eu me lembro bem, não chega a ter 1K de memória. E todo o sistema é feito em Forte. E os designers do Jupiter Ace depois foram para Sinclair e foram parte essencial no Spectrum. Sim, o nome é Júpiter porque a empresa chamava Júpiter Cantab. E o Ace era uma homenagem ao primeiro computador produzido na Inglaterra, projeto originalmente em inglês, provavelmente lá para trás, talvez até antes mesmo do Alan Turing e de outros que o Turing trabalhou no Colossus, mas provavelmente antes ainda. Então o Ace era uma homenagem a ele. Ele não tinha interpretador basic, ele tinha um interpretador forte no lugar. Não durou muito, não foi uma máquina que durou muito, mas era uma máquina no mínimo curiosíssima. Com certeza. E só 2 passagens então pra gente fechar Sinclair. Sinclair. A gente já falou do Sinclair QL, que é como um micro de 16 bits, né? A gente não vai tratar agora. Aliás, 32 bits. Eles usavam 68000, né? 68008. Parece que é a versão capada, né, do 68000. Acho que era. E o Z88, que foi criada pela Cambridge Computers, que foi a empresa que o Sir Clive Sinclair montou depois que ele vendeu o direito do nome Sinclair e vendeu a empresa Sinclair Research para a Amstrad, que é o nosso próximo assunto. O Z88, a gente vai falar dele no portátil, né, no mundo dos portáteis. Foi o último computador que Sir Clive Sinclair fez, depois ele se dedicou a bicicletas, a carros, etc e tal. Se a gente fica só como notação, a gente volta a eles em outra oportunidade. Claire, apesar do grande sucesso que ela estava fazendo, ela teve muitos problemas, projetos de criação, que ela teve várias coisas que deram prejuízo, que trouxeram prejuízo para ela. O próprio QL que a gente citou trouxe um grande prejuízo. O TV80 que a gente já citou, que foi um grande fracasso, foi um investimento muito alto e foi um grandíssimo fracasso. Ele já tentou muita coisa, tentou desenvolver, por exemplo, um relógio de pulso. Em 85 ele apresentou um relógio de pulso com telinha de LCD com rádio embutido, né? Hoje não seria tão impressionante, né? A gente faz isso com o celular, mas o 85 é realmente interessante, assim, mas ele não conseguiu vendagem, porque mesmo que o projeto existia, o problema principal que eu acho que o Sir Clive Sinclair tinha, realmente ele tinha ideias interessantíssimas, bolava, mas o projeto dele, por mais que fosse uma coisa revolucionária, não era viável. Talvez ele pensasse nisso um pouco antes. Se ele tivesse pensado, por exemplo, esse projeto do relógio 5 anos depois, talvez fosse mais interessante. Então, assim, muita coisa ele pensou muito à frente, desenvolveu muito à frente, mas se você for pesquisar e ver sobre o desenvolvimento dos projetos dele, você vai ver que várias coisas que ele desenvolveu eram até interessantes, mas vendeu muito pouco. O próprio Sinclair C5, que a gente citou, que era o veículo dele, a bateria, que era um carro para levar uma pessoa, só vendeu 17 mil unidades e fez a Sinclair perder 7 milhões de libras esterlinas. Ou seja, juntando o QL, que não foi sucesso, o QL já foi caro. O QL custava 400 libras. Juntando... Isso não era uma pechincha. Não era uma pechincha. Até pelo computador para negócios. Foi a entrada da Sinclair num mercado em que ela não conhecia, que foi 32 bits e que a princípio só quem tinha os mais abastados ou os negócios, né, ou as empresas. Isso. Juntando isso tudo, o QL, o C5, a TV80, juntando isso tudo, todo esse prejuízo, esses desastres comerciais, principalmente porque vai pensar, mas a empresa não tinha reserva, não tinha lastro. Não, o mercado era tão competitivo na época e tinha que sempre estar inovando para manter o espaço. Qualquer falhinha podia ser realmente fatal. E ele teve 3 falhas. Juntando com isso, os investidores perderam a confiança nele e no meio do ano, em junho de 85, um magnata inglês do negócio, Robert Maxwell, através de um fundo de investimento, fez um takeover, ou seja, ele tomou o controle da Sinclair Research, a gente comprou ela e repassou ela, a empresa, junto com a marca, tudo para a Amstrad, em 86, no ano seguinte. 7 de abril de 86, ele passou toda a linha de produtos, micros e a marca para a Amstrad. A empresa continuou, mas o nome e os produtos foram repassados. Então a empresa Sinclair Research se reduziu a uma empresa de pesquisa. Que, aliás, o Amstrad que era a maior rival da Sinclair, né? Exatamente, que era... a Amstrad, o seu fundador, que é Alan Sugar, que é Baron Sugar, e entre outras coisas é apresentador do Aprendiz Inglês. You are fired.
Enquanto aqui a gente teve, durante um bom tempo, o Roberto Justus, o Topete que fala. Isso, e agora o João Dória Jr. Na Inglaterra foi o Alan Sugar. O fundador da Amstrad. A Amstrad trabalha com eletrônicos, uma curiosidade. Eu tive olhando há algum tempo e vi numa loja de itens domésticos, eu vi, se eu não me engano, alguma coisa para esquentar comida, não me lembro bem. Eu tenho a foto guardada do que era um produto originalmente produzido pela Amstrad. Então assim, a Amstrad não trabalhou somente com computadores. Ela entrou no mercado eletrônico. Aliás, a Amstrad era uma empresa de eletrônica de consumo e que entrou no mercado de computadores com um micro que era a linha PCW, que não era micro como a gente conhece, era mais um grande processador de texto. Um grande processador de texto. Que era o PCW. Eu vi uma foto dele, era um micro, era um monitor com 2 drives de disquete na vertical e o teclado. E era um hardware dedicado a processamento de texto. Somente isso. Isso existiu não só na Inglaterra, mas foi mais comum no Japão. Isso. Porque, no caso do Japão, por questões de língua. Problemas do idioma japonês. E seus caracteres kanji, katakana, hiragana. Então, mas isso a gente vai deixar para falar lá no especial da Ásia. Maiores detalhes sobre isso. A linha de computadores da Amstrad, ela na verdade está toda no CPC. O CPC. Aliás, eu só queria botar um detalhe voltando um pouquinho ao fato da Amstrad como empresa, eu daria um paralelo pro leitor, que a Amstrad foi pra Inglaterra, que a Radio Shack foi pros Estados Unidos. Confere, César? Faz sentido, na verdade. Faz sentido. Mal e mal, mas faz sentido porque a mal comparando, ela não vendia, ela não tinha lojas de venda ao público. Essa é a maior diferença, ela não tinha lojas de departamentos gigantescas. A Radio Shack, ela era uma vendedora, aliás, é uma vendedora, né, de eletrônicos e etc e tal, que acabou entrando no mercado de computadores via Tandy. É diferente da Amstrad, que entrou, assim, que ela vendia lá os appliances dela, era tudo de consumo e virou para os computadores lá nos anos 80. Ela começou a trabalhar com máquina, começou a trabalhar com micro, né, nos anos 80 e começou a desenvolver que foi o CPC, né, que era o Color Personal Computer, que era a série de micro dele de 8 bits, né. Pelo que eu cobri aqui, avaliei, eram 6 modelos, que era o 464, 664, 6128, 464 Plus, 6128 Plus e depois o GX4000. Eu desconfio seriamente que eles aprenderam esse negócio com a IBM, né? Ficar dando nome de computador com um número, só número, deve ter aprendido todo mundo na mesma escola, né? Falta de imaginação pra nome. Também quem teve a influência da IBM foi a própria Commodore com os PET, que aliás era um CBM, né? Commodore Business Machine. Né? Commodore também teve essa influência da IBM. Mas só número, cara? O PET também era em números. PET também era PET. Tem que lembrar o número, um detalhe, assim, mas todos eles rodavam tanto o Amstrad Operating System como o velho e bom CPM. Isso era uma diferença com relação à corrência. O Spectrum, o Sinclair não rodava CPM, né? Entenda uma coisa assim, pro usuário, quem não conhece, quem não lembra do CPM era o sistema operacional, que a gente vai falar dele mais à frente. Aliás, a gente tá ficando bom em prometer coisas que vamos falar no futuro. O CPM, você tinha para ele uma quantidade de software muito grande. Então, se você quisesse trabalhar com alguma coisa a nível mais profissional, você tinha que correr na época para software da plataforma que rodasse sobre CPM. Então, se você tivesse uma versão do CPM rodando no seu computador, ficava mais fácil para você ter programas para poder rodar nele. Você tinha programas mais profissionais, entendeu? E isso tornava interessante o uso do Amstrad, por exemplo. Todas as máquinas que rodavam CPM tinham essa vantagem, ou seja, máquinas domésticas de baixo custo, fazendo coisas que você tinha que pagar mais para ter acesso a esses aplicativos. Não sei se o público já ouviu falar, o WordStar, DBase, tudo veio de CPM. Supercalc, algumas ferramentas de compactação, muita coisa. Calma lá que a gente vai falar também sobre isso em separado. Outro detalhe interessante era a utilização dos drives de 3 polegadas. Cara, isso era muito bizarro. O disquete era retangular. Eu nunca vou esquecer isso. O disquete parecia a ficha dos computadores do Star Trek, né?
O disquete era retangular. Eu não vou esquecer isso porque desde que eu vi numa propaganda não era de Amstrad, mas eu vi uma foto ali. Eu lembro que eu olhei aquele disquete e disse: que é isso? Era um disco de 3 polegadas. Só ele usava, né? Ou usar uma espécie de cassete compacto. Existiu alguns que tinham um gravador cassete embutido no gabinete. Sim. Muito outro estranho. detalhe que você era obrigado a ter um monitor da Amstrad. Tinha. Essa parte foi uma grande cachorrada. E no 664, porque o monitor tinha energia, né? Tinha lá os 5 volts do monitor pro computador. O computador não tinha, né, um power brick. Você tinha que ter um monitor, você ligava o monitor na tua tomada e o monitor alimentava o computador. É uma cachorrada? Né? Uma senhora não cachorrada. Não foram os únicos que fizeram isso, né? Um exemplo mais verdade. cachorro de venda casada. Mas não foram os únicos que fizeram isso, né? Não. Atari fez isso, né? Não lembro, dessa do monitor não lembro. Também não lembro Não, dessa do monitor, não. Enfim, eu tenho certeza, se não, alguém me interna aí que eu tô ficando maluco, mas acho que alguém fez essa cachorrada também, tipo, se precisar do... Enfim. Eu não duvido nada. Fazia essa cachorrada adoidadamente naquela época, essas coisas. Era uma época que o pessoal achava... as coisas eram, digamos assim... Não tinha tanta preocupação com esse tipo de questão de gosto do consumidor, preocupação com o trabalho, com o consumidor, que fazer isso, né? Você não tinha um Procon da vida esperneando. O pessoal pegava e ligava o que se dane e vambora, né? E só um detalhe, estamos falando de Inglaterra, estamos falando do mercado inglês, um país de primeiro mundo. 464 tinha fita cassete, né? Tinha uma fita cassete interna. E o 664 e o 6128 tinham drive de 3, né? O famoso drive de 3 polegadas. Com disquete retangular. E o 6128 Plus também, né, usava, você tinha que ter um monitor da Amstrad, né, coisa linda de Jesus, também usava, né, o disco de 3. Né, o 464 Plus, 6128 Plus foi uma tentativa da Amstrad de continuar vendendo o 464 e o 6128. Final dos anos 80 e início dos anos 90, quando as pessoas já estavam migrando para 16 bits. Já estava começando a correr na direção... Agora, César, voltando um pouquinho o raciocínio, vamos falar um pouquinho do Amstrad por dentro, que eu acho o Amstrad uma máquina também pra lá curiosa, vamos dizer que em caso um pouco de um micro semi-bizarro por dentro. Zilog Z80 com 4 MHz. Usava os 80, usava o Y8910 ou 12, agora eu não me lembro, mas era um ou outro. E acredite se quiser, a PPI 8255. Que era um chipinho da Intel, que era o gerenciador de periféricos do MSX. Ele também usava. Ele também usava. Mas aí você fica perguntando, poxa, então o Amstrad parece muito com o MSX? Não, por causa de uma grande diferencial. Ele usava no vídeo o Motorola 6845. 6845. 6845, muito obrigado. Que nada mais nada menos que é um CRT usado no PC nas placas EGA e CGA. Essa é a parte que deixa o Amstrad bizarro, vamos dizer assim. Ele era um micro de 8 bits clássico, um MSX ou um Spectrum com vídeo de PC. Isso era muito esquisito. O que não era estranho? Né? Acho que tudo era, né? Curioso essa questão do... várias coisas a gente listou, né? O disquete... Inclusive é curioso que o padrão disquete de 3 polegadas era um padrão criado pela Hitachi. O disquete de 3,5 que a gente conhece é um padrão criado pela Sony. Somente o Amstrad usou esse padrão. Aí que tá. Somente a Amstrad, não o Amstrad. Sim, Agora sim. foi um detalhe que a gente vai falar. Os leitores devem ter ouvido o César falar que a Sinclair teve toda a sua linha de micros colocada à disposição para a Amstrad. A Amstrad, vendo que o seu rival vendia muito, resolveu continuar fabricando os Spectrum. Ela fez a maneira dela. O Spectrum Plus 2, o Plus 2A, Plus 2B e o Plus 3. Ou seja, continua a velha sina de não saber dar nome para computador. Exato. E não é só isso. A Amstrad ela transformou o Spectrum à imagem e semelhança do CPC. Em resumo, eles começaram a ficar muito parecidos fisicamente, externamente. É mais fácil, né? Já tinha um gabinete, né? Já tinha um gabinete. O que eles fizeram foi aproveitar o nome Spectrum, que ainda tinha o nome Sinclair, que ainda tinha uma força muito grande, eles aproveitaram em cima do Spectrum mais e a base instalada. E simplesmente saíram colocando coisa de Amstrad CPC. Sim. Né? Mas felizmente você não precisava do monitor para poder alimentar o teu computador.
Talvez por isso que os Spectrum continuavam vendendo mais que os Amstrad. O mais 2 e o mais 2A tinha um cassete embutido. E aí, vamos lá, além dessa semelhança do cassete embutido, o 3 tinha o microdrive também de 3 polegadas. Uma coisa que eu tava me lembrando, a gente falou do Sinclair, a gente não falou do microdrive, hein? O microdrive era uma unidade para gravação de dados que era uma espécie de uma fitinha, que era talvez um pouco maior do que um selo postal. Era uma fitinha de um eixo, como o antigo cartucho, usado muito nos anos 70, que você colocava e fazia armazenamento de dados. Era mais rápido que uma fita cassete, mas ele era mais lento que um drive de disquete. Drive de disquete era uma coisa muito cara, então eles usaram isso no microdrive por algum tempo. Uma forma de armazenamento muito comum do Spectrum europeu. O Spectrum, no caso, inglês, né? Europeu não, inglês. O Spectrum Plus 3, ele já veio com aquele drive bizarro, né? O drive de 3 polegadas, em vez de uma unidade de fita, carcaça preta e tudo lá mais algumas coisas, ROM mexida. Principalmente no Plus 3, a Amstrad começou a botar os dedinhos para fora, começou a botar as unhas de fora e começou a fazer zona. Aí criou um DOS novo, mais 3 DOS, começou a mudar coisas, fazer mudanças no projeto, mexer aqui, mexer ali, e começou a criar só incompatibilidades, e fez de forma que esse Sinclair Plus 3 ele tinha problemas de compatibilidade com o Sinclair original. Tem algumas aplicações mais antigas não rodavam nele, mas esse não foi produzido pela Amstrad até o fim de 1990. Mas uma curiosidade de saber a questão da Sinclair, aproximadamente 1/3 de todas as vendas em computadores domésticos na Inglaterra foram Sinclair. 1/3 do mercado. Foi a Sinclair que fez. E pra gente fechar a Amstrad, passando muito rápido no GX4000, que é outra cachorrada, mas essa realmente a Atari também fez. A Atari e a Commodore também. Que foi pegar um computador em fim de linha, que era o 6128 Plus, e transformar num videogame, basicamente. Mas não precisa ir muito longe. E a Zemina na Coreia? A Zemina fez isso com o MSX, né? Detalhe, ela arrancou o interpretador BASIC. A gente vai falar. A gente vai ter episódio de MSX, a gente vai falar disso. Fora a Commodore também, 3 vezes, que a gente não citou, mas o Commodore 64 GS e os Amiga CDTV e CD32X. Sim, a gente vai falar mais à frente de Amiga, vamos voltar a falar um pouco mais de Commodore no futuro. Vamos falar falar muito novamente deles. E a Atari nem citar, né, de tantos casos, mas vamos falar da Atari também em separado. E como tudo se interliga, a gente vai para a Acorn, que é a última, que surgiu a partir da visita dos fundadores da Acorn para a Sinclair. Eles se inspiraram e fundaram a empresa deles. O primeiro computador que eles lançaram foi o Atom, né? O Atom, né? Nomezinho curioso. E qual era o detalhe do Atom? O Atom era um 6502. Ou seja, o mesmo processador de um Apple II. Isso. Tinha 2K de RAM, 8K de ROM, um BASIC que permitia você fazer inline de assembler no meio do teu código. Isso é interessante, né? Para programador. Isso. E tinha um pequeno detalhe que só explodiu depois, que era uma forma de networking chamada Econet. Você podia montar uma redezinha. Interessante isso, hein? Né? Com certeza. A partir disso, você podia linkar até 250 átomos, né? 210K cabal, né, de taxa de transferência, né? Assim, tinha um socket de ROM que você adicionava programas em ROM, 256 por 128, mas o grande negócio do Acorn foi quando a BBC, né, que é a emissora pública inglesa, fez uma concorrência pública para comprar um computador, colocar o nome dela e espalhar pelas escolas inglesas no programa de informatização, e depois de uma luta renhida, a Acorn venceu a Sinclair, venceu o Spectrum, aliás. E fez o BBC Micro. Né, que é o Electron, o Proton, né, que era o nome original, que virou o BBC Micro. Exatamente, virou o BBC Micro. Que foi a grande explosão da Acorn no mercado. Isso. Porque basicamente toda a escola inglesa usava um BBC modelo B. Cara, ele foi produzido do final de 1981 até 1994. Ele durou 13 anos na praça.
para uma máquina limitada como ele, é um espantoso. Um processador dele, ele usava o MOS Technology, um 6502 a 2 MHz. Ele vinha com, o primeiro modelo vinha com 16 a 32K, o segundo no máximo 128, então tinha algumas coisas mais com gráfico, tinha um gráfico que conseguia até 640 por 256 em 8 cores, com alguns modos usando frame buffer, 2 joysticks, teclado, porta serial, a Econet que era opcional, algumas coisas a mais que ele permitia, até uma interfacezinha de drive, mas ele como micro, o preço introdutório dele 300 libras, 400 libras no modelo B, e ele foi um micro, assim, foi muito popularizado. O grande filão da Acorn foi trabalhar produzindo micro para BBC. E o grande detalhe do Econet era que era extremamente barato e você conseguia rapidamente plugar todos os Acorn, os BBC Micro de uma classe dentro da tua sala de aula, por exemplo, a partir da professora, para trocar dados, essas coisas todas. É muito simples, é um DIN 5, não tem nada muito misterioso, né? E detalhe da Econet era que você conseguia ligar para todos os micros acima, BBC Micro, até coisas como Acorn Arquimedes, os micros com RISC-OS, né? Só um parênteses pro nosso amigo ouvinte, não é dessa época, é à frente, mas a grande fama hoje da Acorn é uma coisa chamada ARM. Exatamente. Que é o chip que, por exemplo, está em basicamente todos os... Basicamente não, está em todos os smartphones. Você tem um iPhone, você tem um Android, você tem um Symbian, você tem um Windows Mobile, você tem sei lá, até não smartphones tipo um Samsung Jet. A ARM hoje é a família de chips mais popular do mundo. Sim, mais e usada... alguns videogames também, César. Isso, a família de videogames da Nintendo, Game Boy Advance de Nintendo DS e o antigo 3DO eram ARMs também. O Zibo? O Zibo. Que é ARM, ou seja, não é dessa época, a ARM não desenvolveu o chip nessa época, porque estava em 8 bits, mas as pessoas mais lembram hoje da Acorn por causa, o legado da Acorn hoje é o chip ARM, né? Inclusive, a Acorn chegou a vender micros com ARM, que você comprava micros de mesa, RISC PC, foi o primeiro RISC disponível no grande mercado, mas enfim, isso é outra história, não vamos nos preocupar com isso agora. O que interessa é que a Acorn vendeu uma versão do BBC Micro mais barata, que era o Electron. Exato. Que era um foco de jogos. E agora eu vou falar uma coisa que muita gente confunde, também aquele negócio, o Electron nada mais é do que um Proton capado. Isso. Um Proton baixo custo. É aquele negócio, o pessoal da Acorn pensou, a criança tá no colégio e gosta do micro, vai querer ter um em casa. Opa, vamos fazer uma versão de baixo custo para o pessoal comprar em casa. Exatamente, aproveitar a ideia, né? E aí veio o Electron. Uma coisa que todo mundo confunde é que o Elite é o jogo talvez mais famoso dos micros da Acorn. Foi programado não no Proton, no BBC Micro, mas sim no Electron. Ok, roda no Proton. O Proton e o Electron, os jogos são compatíveis. Você com expansão de memória, algumas poucas periféricos extras, você consegue deixar o Electron igual ao Proton. Então são micros irmãos. Então, assim, eu acho que talvez o maior legado do BBC Micro, né, desses micros da Acorn depois do ARM, foi popularizar Danúbio Azul como música de fundo para abertura de jogo, né? Afinal das contas, quem passou por esses micros todos que a gente viu, a maior parte das suas plataformas, todos tiveram uma versão do Elite. Exato. O Elite, para quem não conhece, por favor, se você não conhece, vá pro Google, pesquise e baixe um clone pro PC, que existem clones hoje em dia desenvolvidos por fãs para jogar Elite, pegue e jogue, aprenda como é que é a vida no espaço. E você já sabe. Elite merece um capítulo à parte, que a gente tá pensando. A gente pensa em fazer um episódio, pelo menos um pedaço de um episódio, talvez um episódio culto sobre o Elite. Talvez um sobre o Elite. Porque ele, como jogo, ele foi extremamente influente no mercado, porque não só por ter desenvolvido pelo Electron, depois pelo BBC e todas as outras plataformas, mas pelo seu formato, não ser apenas um jogo de nave, um jogo de simulação espacial 3D naquela época, que era uma coisa realmente impressionante, mas também por conta da estratégia. Em termos técnicos, o grande avanço do Elite foi mostrar que era possível a utilização de gráficos vetoriais
para simulação de 3D. E em termos de jogabilidade, sim, era um estilo de vida. Exatamente. Não era uma coisa que não era um RPG, era uma coisa que não era um jogo de nave, era uma coisa que não era um jogo de compra e venda, era tudo isso e mais um pouco. Olha, eu acho que o Elite, ele é os primeiros jogos com a filosofia, não vou dizer que o jogo seja igual, a filosofia do sandbox de hoje em dia. Sandbox são jogos de mundo aberto que você faz várias coisas, resolve várias coisas e com um mundo bem aberto, com várias decisões a tomar, ficam bem a cargo do jogador. Entre eles eu posso citar o GTA, Grand Theft Auto, né? O Elite, em termos de filosofia, ele seguia essa categoria que a gente hoje chama de sandbox. Isso 3 décadas, né, à frente. Só pra fechar, né, a gente tá falando do Elite, só pra fechar duas curiosidadezinhas sobre o Elite. O Elite foi portado para 13 plataformas, originalmente, para 13 plataformas. E rendeu, por conta de tudo isso, rendeu inclusive uma série de livros baseados no universo do Elite. Um deles, inclusive, se você for procurar na Wikipedia, tem a capa do Dark Will. É uma novela, um conto, um romance, aliás, que se passa dentro do universo criado pelo Elite. Várias pessoas escreveram contos de ficção científica baseados no universo do Elite. Inclusive, eu comecei a fazer um. Tá parado há anos, tá parado num certo ponto. Um dia eu vou acabar esse conto, não sei quando, né? Talvez quando eu conseguir chegar a 1 milhão de crédito. Nossa, no Elite. Vai demorar um pouquinho, né? Um pocão. Um pocão. Coisa que nós deixamos pro final pra você ouvir. Vai estar no nosso show notes. Um maluco na Suécia que conseguiu um ZX Spectrum na caixa, zerado, né? Lacrado? E cheirando a novo. Cheirando a novo. Lacrado. Lacrado. Isso aí. Tá no nosso show notes, né? Bichinho aí tá lacrado. Uau. E bonito. Tipo, eu invejo esse cara. Não sei quanto a vocês. O isopor tá branquinho, cara. Ele tá com os plásticos também. Tá. Uau. Completamente original. Completamente, assustadoramente original. Parece que esse micro não saiu da caixa, saiu do túnel do tempo. Só lembrar uma coisa, a questão da BBC, uma coisa que a gente falou do BBC Micro. Vários outros países que foram colônia da Inglaterra começaram a desenvolver projetos de informatização e usaram o BBC Micro, incluindo a Índia. Ele vendeu algo total de algo em torno de 1,5 milhão de unidades. O Electron já foi vendido mais para Mercadão. O Electron não tem muito o valor do Electron a gente não tem. A quantidade de vendidos a gente não encontra. Bom, é hora de dizer tchau? Eu acho que por hoje é só. Esse episódio vai ficar, como vocês podem ouvir, pode notar, ele ficou um pouco menor do que o outro. Deverão ter ouvido já, ouvir as duas partes. Ele gerou. A nossa próxima viagem agora é para o outro lado do mundo. Nós vamos falar de Ásia. Principalmente Japão, né? Mas também algumas coisas de China e Coreia. Principalmente, mas China, incluindo Taiwan, né? Mas principalmente Hong Kong e principalmente Taiwan, né? Principalmente Japão, né? Teve mais coisas aí. É claro que pra gente, como nós três temos formação no MSX, é tentador falar de MSX nessa aí, mas a gente vai falar um pouquinho. Nós vamos deixar Mas não se preocupem, leitor, ou melhor, ouvinte, que também vamos falar de outras máquinas. Eu já estou fazendo uma extensa pesquisa com o PC-88 da NEC, que também vai ser comentado. Inclusive é a última aquisição da sua coleção, né, João? PC-88. Não queria dizer, mas já que foi dito... Hã? Aliás, como é que tá o estado? Agora já virou conversa de comadre mesmo, né? Então vambora. Vou deixar pra te responder no próximo programa. Tá certo. No próximo programa ele te conta melhor como é que tá isso. Exato. Enfim. Então, a todos que nos ouviram até aqui, muito obrigado. Nosso pedido que você não deixe de comentar. Lembre-se que a gente sempre fala, o seu comentário é o nosso salário. Comentem, critiquem positivamente, no sentido que precisamos de ideias. Se você não gostou de alguma coisa, acho que a gente podia ter melhorado, envie, fale. Se quiser fazer uma pauta, mandar pra gente, a gente agradece de pé juntos.
ajoelhados agradecemos pela oferta. Qualquer coisa, contatos com a gente, pode ser pelo nosso e-mail retrocomputaria@gmail.com ou nos comentários do nosso show notes. A gente vai estar colocando links para as coisas que a gente tem, os elementos que a gente tinha falado. Devemos colocar talvez alguma foto, devemos colocar fotos do que a gente tem visto. Poxa, bota esse espectro zerado. Esse espectro zerado vai ser vai ser um dos primeiros links. Vai estar, com certeza. O cara conseguiu um espectro. O pessoal vê que eu não tô de brincadeira, o isopor está branquinho, tá com os plásticos originais. Então, assim, quem tiver, comentem, falem, sugiram pautas. A trilha sonora desse episódio, como alguns devem ter percebido, a música de fundo, a música gerada por micros ingleses, então devem estar ouvindo basicamente músicas relacionadas ao Spectrum, além de, é claro, talvez alguma homenagem que vocês estão ouvindo aí. E agora, como vocês ouviram no final da primeira parte, já ouviram o clássico, né, o Hey Hey 60K, né, a partir daqui a gente vai encerrando em homenagem ao Spectrum. Daqui pra frente a gente vai passar para a sessão de e-mails, tá ok? Então, acho que podemos pelo menos dizer tchau por enquanto e nos vemos no episódio 3, certo? Isso aí. Então, é isso aí, galera, e até o próximo episódio, do outro lado do mundo. Então tá joia, gente, agradecemos a sua audição. Eu sou o Ricardo Pinheiro, voltamos no número 3. Até lá. Eu sou o César e se deixarem a gente volta no 3. E eu sou o João Cláudio Fidelis e voltaremos no número 3, com certeza. Até mais. Tchau. Tchau. Começando essa sessão de e-mails, depois do longo episódio 1 em 3 partes, né, César? Pois é, né? Quase uma maratona. Mas a gente fala um bocado, hein? Impressionante é que tem assunto ainda. Se a gente fosse fazer com calma esse episódio, profundidade que merece, eu acho que dava pra ficar umas 24 horas comentando. Plá, plá, plá. Não, e o mais curioso é que o nosso amigo Quarto Elemento, a propósito, outro dia ele reclamou comigo que a gente fica chamando ele de Quarto Elemento. Enquanto ele não aparecer aqui pra gravar com a gente não vai dizer o nome dele. Então já fique sabendo que ele continua sendo apenas o Quarto Elemento, o Anônimo, ou um dia, quem sabe, ele vira o Inominável. Eu acho o Quarto Elemento mais legal e o Anônimo também. E vamos todos fazer aquela corrente pra ele sair do bunker e vir gravar com a gente. Exatamente. Se for olhar os e-mails que ele enviou depois da gravação dos episódios, cada episódio que ele ouvia, ele falou, tá muito bom, mas tem algumas coisinhas a comentar. E mandava 3 páginas de comentários, acréscimos, correções. Óbvio que eu já esperneei com ele e reclamei, pô, mas agora que você manda? É pra não perder o hábito, né? Quem conhece o Quarto Elemento sabe disso. Quarto Elemento, a gente ama. A gente gosta de você, mas a gente deve aproveitar quase tudo, se não tudo que ele falou, nos episódios específicos, que ele enfocou vários pontos interessantes sobre várias coisas que nós falamos, que nós ou não sabíamos, ou não lembrávamos, ou coisas que ele desenvolveu mais a fundo. A gente vai usar esse material. Oh, yeah. Então, acho que a gente pode começar lendo o nosso primeiro e-mail. Uhul! Nosso primeiro e-mail. Uhul! Nós recebemos tweetadas, recebemos comentários, nós recebemos um e-mail. O e-mail é do Rafael Moreira. Vamos fazer a leitura em corte, né? Porque se a gente vai ficar ler todos em detalhes, a gente vai gastar muito tempo. O Rafael chegou através do site guanabara.info, site mantido pelo meu amigo Gustavo Guanabara, que eu sou, nas palavras dele, o colunista mais polêmico. Diz que não é tão velho, não é da época, mas ele teve oportunidade de conhecer algumas coisas da época. E em 1996 ele teve contato com o Osborne 1, tinha em torno de 10 anos de idade, foi no escritório do tio dele, deu ferramentas e mandou ele brincar para desmontar o computador. Ele comenta que não sabia qual computador era aquele, nem sabia que aquele tinha sido um dos primeiros computadores portáteis do mercado. Comentou mais uma vez a questão do áudio, que alguns fizeram piada, né? Dizendo que você virou correspondente do Iraque. Pois é, o nosso áudio no 0 não estava 100%, né? A gente já xingou todos os envolvidos, mas certamente um já melhorou, no 2 vai melhorar, e aí a gente chega em um ponto de áudio bacana. Exato. É que vocês não vão poder mais fazer essa piada de que eu gravo diretamente de Bagdá ou de outros lugares simpáticos do mundo. Comentou alguma coisa, a questão do áudio, do background, eu peço desculpas, a gente ainda está acertando, entenda que está sendo um podcast ensaiado ao vivo.
Então o editor tá apanhando e aprendendo um bocado ainda, mas gostou, já se tornou um dos favoritos dele, mesmo porque ele não conhece nada parecido em língua portuguesa, e pediu que a gente faça um podcast exclusivo falando de Apple. Da Apple desde a fundação até a saída do Steve Jobs, quando o John Sculley colocou ele pra fora, talvez ou até algo. Posso adiantar uma coisinha de alguns episódios à frente? Pode. O nosso ponto de corte para Apple vai ser a migração para PowerPC. Ele comenta, inclusive, que para ele a Apple hoje em dia não desperta o menor interesse nele, por conta de tudo que a Apple representa na história. Ou utilizando aquele xingamento clássico de quem não tem Turbo R para quem tem Turbo R, virou um compatível. Exatamente. No Twitter eu tava olhando, algumas pessoas comentaram, pediram episódios sobre jogos educacionais. Um em particular que gostou muito e elogiou muito a gente é o Edgar, que falou: saudade da computação antes da era Orkut mais MSN. Hoje parece que a informática no público geral se resume somente a isto. Como ele conhece tão bem, o Edgar sabe tão bem quanto a gente, tem muito mais, né, César? No podcast novo e para um negócio que não é tão ficha da onda como a gente faz questão de fazer, eu acho que a gente conseguiu muita coisa legal. Tô acompanhando, inclusive, aqui os comentários nos posts. O maior comentador de podcasts do Brasil gostou muito, né, da parte B, inclusive. Exato. Samuel Varela, o homem de Crato. Um dia vai ser prefeito de Crato. Mas eu conheço gente também de Crato. Sei como é uma cidade muito simpática. Então você comprova, inclusive, que Crato existe. Ao contrário do que dizem uns e outros por aí. Exatamente. Outro que eu tô vendo que comentou que foi o Jonathan Fontoura. Fala dele. Fala o que ele disse. Cadê o Jonathan? Tá debaixo do Samuel. Debaixo do comentário. Nerd que é nerd, escuta retrocomputaria. Quase um lema, né, que a gente ganhou. Outra coisa foi que muita gente não sabia que os 80 ainda era fabricado. Ah, teve gente que comentou. Não sabia, teve um que falou. E o Osval comentaram que não sabiam, aliás, que os 80 ainda era fabricado até hoje e que ainda corriam risco de ter alguma coisa com os 80 que eles comprassem aí atualmente. Pois é. É isso que a gente fala sempre, que o Z80 é o processador mais difundido da face da Terra. Não é porque nós estamos sendo bonzinhos ou somente porque nós gostamos do Z80. É porque ele é mesmo. Que processador continua na linha de produção passados mais de 35 anos? Tem nenhum processador que tenha essa longevidade. Mesmo processadores que continuam na linha de produção, como o caso do 68000, são mais novos que os 80. Verdade, são mais novos que os 80. Um comentário que eu já escutei 2 vezes, então vou ficar aqui. Um comentário que eu queria falar rapidinho foi do Maicon, também conhecido como Jabu Rio, do Baú Pirata. O cara teve nos nossos encontros da MSX Rio. O Jabu Rio tem uma história curiosa porque ele é muito amigo de um primo meu, do Marcelo. O filho dele é Jabu Rio porque ele mora no bairro do Jabur. Elogiou, gostou, adorou o podcast. Falou: se quiser chamar para participar, tá dentro. Pedimos a você que apresente suas credenciais. Que micro velho que você usou, como é que você começou? Apresente as credenciais para serem aceitas. Conversa fiada. Um dia a gente combina e tu grava. Não é negócio de credencial, não. A gente arruma um assunto. Dá um jeito de tu participar também. Cara, assunto com o pessoal do Baú Pirata é o que menos tem problema. Então... É verdade. Um outro comentário que eu vi, César, foi do Rafael, que comentou na parte C, que ele falou que não é desse tempo. Ele é desse tempo. Ele tem 32 anos. Não vem que não tem. Ele é do tempo. Mas é que ele não viveu muito a época. Mexeu com a MSX na casa de um amigo. Era mais entusiasta da época do Atari. Ele elogiou o nosso capricho de colocar a trilha sonora dos jogos no fim de cada parte. Então, não só no fim, mas toda a trilha sonora de jogos relacionados ao assunto. No episódio 1 foram todos os CIDs do Commodore 64. No episódio 2, a parte A e a parte B são músicas relacionadas ao Spectrum e ao Amstrad, que a gente colocou. A parte 3 vão ter músicas relacionadas à parte da Ásia, que vai ser o nosso terceiro episódio. Do 4, 5 em diante, na medida do possível, a gente vai tentando colocar. Alguns foram mais difíceis, outros são mais fáceis para colocar a trilha sonora. Mas que bom que gostou desse detalhe. Gostou também uma coisa que ele elogiou muito, além do nosso conhecimento, que a gente mantém um bom nível no cast sem usar de vocabulário limitado e expressões clichês, como são muito comuns em vários podcasts. Obrigado. A gente tenta falar um português com boa qualidade. Pois é, também agradeço.
Eu acho que a gente tenta fazer um negócio que seja agradável para vocês ouvirem. Que afinal de contas, eu sempre digo, eu espero que vocês se divirtam tanto ouvindo como a gente se diverte fazendo. Exatamente. Apesar da trabalheira que é fazer um podcast. Nem fala. Um dia, eu acho que o dia que aparecer no Globo Repórter como fazer um podcast, aí as pessoas vão ver o trabalho que é editar áudio, sentar, cortar, ver se tá ok, não tá ok, não corta, aumenta o som, diminui o som, e no podcast particularmente que tá cada um na sua casa. Aliás, a gente podia sugerir, né, de repente, os dias pra gravar um documentário. Eu não vou dar ideia, não, vai que ele gosta. Olha, ele já grava 58 podcasts por semana. Você vai sugerir gravar um 59º. O pior é que ele corre o risco de gostar da ideia. Pois é, né? É só alguém seguir lá na câmera de vídeo, segue ele e pronto, né? Vamos ver o dono de... Bom, se tá ele Eduardo Moreira, eu acho que tá toda a podosfera brasileira, né? Eu acho que se acontecer um atentado e matarem os dois, 30% da podosfera brasileira vai pro saco. É save the cheerleader, save the old. Exatamente. Então, César, mais algum comentário que você queira lembrar? Só fazer aqui uma pequena... Ainda voltando ao comentário do Bruno do episódio A, e que depois também o Oswaldo comenta com relação ao Altair, né? Ah, é. O Bruno comenta que o trabalho que ele faz, que ele usa PICs, processadores de baixa capacidade, e aí faz algo como Altair, que é fundamentalmente interpretar LED aceso, PIC aceso, e o Oswaldo, que notou como a vida facilitou um pouquinho dos 30 anos pra cá, ou 35 anos pra cá, tempo que o cara comprava um Altair, uma caixa e só via bit, LED, etc e tal. Eu acho que as pessoas aos poucos vão entendendo que a computação não foi a computação pessoal, principalmente, não foi uma coisa que surgiu do nada. É verdade. A gente está falando aí de 35 anos de desenvolvimento. No campo da eletrônica de consumo, é muito tempo. E se você puxar para trás com a informática mesmo, você já vai remontar a antes da Segunda Guerra Mundial, para o tempo que nós estamos, 70 anos para trás, 75 anos, as primeiras máquinas, os primeiros computadores eletrônicos digitais. Se você for mais para trás ainda, vai parar lá no... Vai voltar no século XIX, Ada Lovelace, Charles Babbage e outros ainda. E você vai puxando para trás, é toda uma caminhada, toda uma longa caminhada de desenvolvimento, de pesquisa, desde o princípio, talvez desde lá o princípio dos tempos, quando o homem resolveu contar para chegar aqui e para a gente pegar e fazer com que alguns, ao ouvirem isso, se sintam constrangidos a ficar só na internet acessando o Orkut. E do qual a gente fala só uma parte, que é uma parte extraordinariamente rica. Exatamente. Temos alguns outros episódios extremamente grandes vindo pela frente, episódios que provavelmente vão lembrar muita coisa, vocês vão ter muitas lembranças sobre computadores que vamos citar, e sistemas operacionais, programas, software houses, etc e tal. Esse é só o nosso segundo episódio. Como eu já falei uma vez, a gente tem pauta pensada para uns 30 episódios, né, César? Pelo menos uns 30. Isso aí. O meu objetivo é ter pauta até depois de 21 de dezembro de 2012. Se o mundo não acabar, aliás, a gente continua gravando. Exatamente. Se o mundo acabar, a gente vai ficar perdido no éter, né? Agora, algumas coisas aí a gente divulgou na lista brasileira de discussão sobre MSX, né? MSX-BRL. Alguns comentários favoráveis, vamos falar deles, né? O Eduardo Lois, colecionador de micros, fãzoca de Mac, o homem que viu Steve Wozniak face a face e saiu vivo para contar a história. Isso. Ele elogiou, achou a iniciativa ótima, fez uma sugestão sobre algumas histórias que a gente tinha do MSX no Brasil, transformar isso em podcast. É uma ideia, eu pensei nisso. Outra também, o Rudolf, colecionador, lá de São José dos Campos, grande figura, também elogiou, gostou. Inclusive gostou de algumas coisas, a gente falou do Commodore 64, que começou a dar ideias macabras a ele. O Davi Taxer, que elogiou também, gostou. Se aguarda principalmente os episódios sobre MSX. Guarda aí, Davi, MSX já tá quase pronto, o episódio de MSX. Vai sair já. Quem mais? Marcelo Tiello falou, elogiou. Marcelo Eiras, aqui do Rio de Janeiro, também ouviu, elogiou.
gostou, comentou. Nosso amigo Rogério Bellarmino, que foi o nosso, se ele me permite dizer, o boi de piranha, né? Porque o Rogério estava viajando para a Itália no fim do ano. Ele pegou um voo e eu passei pra ele, botei no PSP que ele tava levando. Ouve aí os episódios, depois diz que você ouve. Ah, mas eu vou ser o primeiro, você vai ser um dos primeiros a ouvir. Ainda tá cru, sem edição direito, mas ouve o que você acha. Me achou pelo MSN lá da Itália. Cara, tá muito bom. É bom demais, gostei muito. Tá ótimo, continua assim. O Rogério, como tem uma passagem em termos de história de MSX no Brasil, ele foi um dos donos da Youngsoft, famosa pelo Palhada City. E é até hoje uma das cabeças da Tecnobyte. E tem muita história para contar daquela época. Eu já falei para ele que um dia a gente vai sentar para conversar com você sem censura. Então, prepare-se. E sem censura, entendam-se. Para quem tá preocupado, o Rafael, sem censura, vai ser sem censura. Segura o Rogério Bellarmino. Segura o homem, porque... Segura o homem. Quer dizer, eu não vou segurar o homem. Nem eu. Vamos literalmente deixar ele solto. Alguém segura aí na frente que eu não vou correr atrás, não. Eu também não. Deixa ele falar. Tô nem aí, vou soltar. Agora, o mais curioso foi que teve gente que criticou o nosso sotaque. Isso foi uma coisa assim inesperada. A gente teve algumas críticas, pessoas que não entenderam, pessoas que não gostaram, acharam que estava muito ruim. No episódio 0, inclusive, gente comentou, falou que o áudio estava horrível, que o podcast era horroroso, não entendeu a temática, provavelmente alguma meba descerebrada que hoje em dia populariza a nossa internet, mas teve uma pessoa que criticou uma coisa que eu não imaginava que alguém criticaria, que a gente fala chiando demais, César. São 3 podcasters nascidos e criados no Rio de Janeiro. Um não está no Rio, mas outros 2 continuam. Então, fica complicado pedir para não chiar. E sem contar que ele falou que não, e ele criticou dizendo que tinha que ser o certo. Certo segundo a sua opinião. Eu não acho. Afinal, um dos podcasts mais famosos do Brasil, mais ouvidos, é capitaneado por um cearense e um gaúcho, que é o Rapadura Cast. E eles em nenhum momento escondem o sotaque deles. Pelo contrário, todo mundo sabe que o Maurício é de Porto Alegre e que o Jurandir Filho é de Fortaleza. E falam o sotaque deles, e eu, em particular, acho ótimo. Qualquer votação que você faça das grandes personalidades do podcast brasileiro, o Jurandir tá lá e ele fala com aquele sotaque cearense carregadíssimo dele. Então... E ele foi eleito num prêmio podcast, né, no prêmio de 2008, como o melhor podcaster. Então... Bem, para essa pessoa que não vamos ficar falando, não vamos ficar dando trela, né? Falando, a gente vai botar uma homenagem a ele, né? De sotaque, então nós vamos colocar, vocês vão ter o prazer de ouvir uma homenagem a essa pessoa que criticou o nosso sotaque dizendo que a gente não fala do jeito certo. Então, vamos botar aí para vocês ouvirem uma homenagem a essa pessoa. Solta o som. Sobe o som. Sobe o som. Como vocês ouviram, isso aí é a versão do hino do 15 de Piracicaba, interior de São Paulo, só que a versão caipira. Então, para mostrar que a gente não tem preconceito, pelo contrário, a nossa cidade favorita de São Paulo é a cidade de Jaú, onde já fomos várias vezes para encontros de usuários de MSX. E do qual, inclusive, temos camisas do 15 de Jaú, o XV. Exatamente. E bonés do 15 de Jaú. Exatamente. Eu tenho que... Se vocês não acreditarem, a gente tira foto só pra comprovar que a gente aqui mata a cobra e mostra a cobra. Exatamente. O boné, eu confesso, eu dei de presente pro meu irmão. Mas a camisa... Eu tenho, haha. Chato. Mas a camisa eu tenho. Então, sinto muito. A gente fala do jeito errado, como você acha, que a gente não pretende mudar muito.
talvez melhorar um pouco a nossa dicção, mas o nosso sotaque vai. Aliás, experimenta prestar atenção no noticiário, certo? Os apresentadores que falam e você percebe claramente o sotaque, ao contrário do que ele acha. O Quarto Elemento estava comentando da apresentadora da Bandeirantes, a Tiziana Vilas Boas. Se você parar e prestar atenção na fala dela, você percebe claramente que ela é baiana. Então, você acaba percebendo, por mais que a própria Crucifixão tente diminuir o máximo possível o sotaque, você sente em determinados apresentadores, locutores, que o sotaque continua muito forte. Não é problema de forma alguma. Pelo contrário, é apenas uma característica. Alguns devem achar que isso seja um problema. Essa pessoa acha. Disse que talvez com isso já perdeu um ouvinte. Vou fazer o quê? Enfim. Sinto muito. Só passar a bola pra frente. Exato. Só pra comentar, acho que tá fechado, né, César? Acho que tem mais meio fechado. Só observação que a gente já corrigiu, mas de qualquer maneira a gente agradece ao Anônimo que corrigiu a música da Altihan, que era Medical Sound Shower e não Mystical Sound Shower. Mas enfim, o Altihan continua muito bom, então, muito divertido. Exatamente. Pra quem ouviu, baixou pelos feeds e pegou o tal do Retrocomputaria BGM. O nome por enquanto tá BGM, porque a gente não arrumou um nome melhor. A ideia desse podcast é o quê? Preencher os intervalos do Retrocomputaria. Como a gente falou no episódio 0, nós não temos condição de fazer um podcast sair toda semana. Não dá tempo. É muita pesquisa, é muita coisa para ler, é muito levantamento e nós temos uma vida enrolada, né, de trabalho e muitas coisas que acabam conflitando. Então a ideia do BGM é para não perder o fio da meada, ele sai nos intervalos do Retrocomputaria, ele vai sair nos moldes do fita cassete que sai na Combo, onde tem uma pequena fala e depois música direto. Imagino até que vai ter gente preferindo o BGM para não ter que ouvir as nossas vozes, mas... E outra coisa legal do BGM é que a gente tem tempo aí de colocar mais música que de outra maneira não daria tempo da gente colocar nos nossos podcasts. Exatamente. E também é um podcast que é mais rápido de ser montado, mais simples pra gente fazer. E as pessoas continuam ouvindo, continuam se interessando, conhecendo coisas novas. Por a ocasião que vocês estão ouvindo isso, você já saiu o BGM 1 e 2. O 1 saiu as músicas do J-War. O toque dele, a música do F1 Spirit, como toque de celular há um tempo. É sensacional aquela música. No 2 teve músicas do projeto Arranger. E já tem mais alguns já prontos e outras ideias. Então o BGM vai ser naquele formato. 1 minutinho, 2 de fala, no máximo. Explicando. Fala na máquina. Tome música abaixo. Provavelmente de um tema. Talvez alguma coisa a gente mude mais à frente. Esses primeiros estão muito MSX. Sim, é porque tem mais ao alcance. Como vocês sabem, a gente falou, MSX é a máquina que a gente conhece melhor. A máquina que a gente tem mais contato. Então mais MSX, mas a gente vai fazer um BGM já com Commodore 64, algum com o Spectrum, com coisas que a gente tem aí, talvez usar músicas da trilha sonora, que a gente usou na trilha sonora, talvez apresentando e falando. A ideia é que a gente transforme o BGM numa evolução da sessão musical. Com isso, saindo toda semana, uma vez por semana vocês vão ouvir, nem que seja por um minutinho, um dos chatos que fazem esse podcast e vão estar ainda lembrando da gente em algum instante. Mas se você não ouviu o BGM, eu particularmente sugiro fortemente que você ouça, porque eu também sou fã do J-War, e eu acho que o J-War é um dos grandes remixers de música. Aliás, falando em J-War, vamos fazer uma cobrança pública, para nós mesmos, inclusive. Por onde anda o Parne, né? Por onde anda o Parne? Parne, se você estiver ouvindo isso, homem, a gente quer falar com você um dia, hein? Colocar músicas suas. Vamos ter um BGM com as músicas do Parne Music Station. Trabalho do Pablo Vilauba, usuário de MSX de Brasília. Vamos botar as músicas dele também. Aliás, músico de mão cheia. Exatamente. Também. É muito, sim. E aí também tem uma outra coisa que a gente vai fazer. Óbvio, isso aqui já tá uma promessa mesmo, então vamos prometer, né? Afinal de contas, estamos em 2010, cara, ano de eleição. Pois é, né? Então já que todo mundo promete, vamos prometer também a gente também trazer dentro do BGM trabalhos de chiptuners brasileiros, estrangeiros, sabe? Pra trazer do conhecimento do público que muitas vezes não tem acesso a essa comunidade que é extremamente vibrante. E muita coisa legal. Sim, muita coisa boa. Até algumas coisas que a gente tem ouvido ultimamente vão sair no BGM. Alguns
discos que a gente recebeu a divulgação, próximos episódios na seçãozinha de notícias que a gente está começando a colocar. A gente pretende fazer um BGM no futuro com essas músicas. Então, assim, a ideia é que a gente consiga com isso. Toda semana tem alguma coisa do Retro Computaria saindo. Uma parte de um episódio, uma boa discussão nossa, ou então vai ser um BGM com trilha sonora pra entreter, pra te entreter e você ouvir, ter alguma coisa legal pra tá ouvindo, botar no carro, ir assobiando depois, ou cantarolando a musiquinha, lembrou a musiquinha do Gradius 1, ou a música do Quart, ir assobiando a música, contente, feliz, lembrar, trazer essa lembrança, e não só trazer lembrança, bom, pega o micro e vai jogar, não fica só na lembrança. Até porque você não vai conseguir, você tem certeza. Fica só na lembrança, você vai pegar o seu... Melhor ainda se conseguir pegar o seu original, né? O seu videogame original. Mas se não tiver, você pega o seu PSP, pega o seu GP2X, sei lá, o Dingo, o Pandora, ou então roda o emulador no seu computador, no seu iPhone, etc e tal. E você vai ter algo irresistível de jogar. Pois é. Mas, por favor, se tiver original, melhor ainda. Com certeza, melhor ainda. Com isso a gente fecha o episódio 2. Semana que vem tem mais um episódio do BGM número 3. Depois a gente começa no episódio 3, como vocês ouviram. A gente falou no final desse episódio 2, nós vamos começar a falar de Ásia. Tá ok? Então, gente, brigadão. Obrigado aos comentários. Continuem comentando, falando o que vocês têm achado. A gente precisa, a gente sempre diz, seu comentário é nosso salário. Comentem, elogiem, critiquem construtivamente. A gente precisa da ajuda de vocês, tá? Falem o que aconteceu, viram alguma coisa, não entenderam, queriam que eu te explicasse melhor, sugestões, a gente precisa disso tudo, tá ok? Então é isso. Gente, aquele abraço e até o próximo. Até o próximo. Tchau.